Alô, pessoal, nós estamos aqui no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou à frente do canal. E convido vocês a se inscreverem no canal, dar seu likezinho, dar o seu ok e também deixar seu contato para que futuramente a gente possa falar com vocês, porque esse canal aqui é o canal do torcedor. Então a gente vai estar sempre numa resenha gostosa, sempre falando do seu clube. E hoje eu estou aqui com Zé Lucas, que é vascaíno, e fui buscar o Márcio lá em Niterói, que estava lá meio escondido, perto da ponte. Fui lá e resgatei o Márcio, botafoguense. Então, são dois times realmente que estão aqui lutando, estão aqui brigando, são duas camisas pesadas do futebol brasileiro. Botafogo e Vasco são duas camisas pesadas, são dois times grandes, e hoje eu estou aqui com esses dois. E eu vou começar pelo Márcio. Márcio, cara, o Botafogo está aí numa caminhada. Começou, venceu do Atlético ali, deu uma animada, o pessoal falou, pô, agora vai. Empatou fora lá com o Bragantino. Mas aí começou numa série de empate que eu não sei, cara, se esse monte de empate favorece o Botafogo. Fala, primeiro, boa noite a todo mundo que acompanha o seu canal. Obrigado pelo convite, Nilton Santos. Esse nome, rapaz, o convite tinha que ser aceito. Cara, aquele negócio, o Botafogo é imprevisível, né, rapaz? O Botafogo, o Rizek até falou uma coisa, é o time que tem as melhores apresentações sem resultado. Foi uma fala do Rizek. O Botafogo não tem jogado mal, tem se apresentado de certa forma isso é verdade. Muito bem. Contra o Flamengo teve um bom desempenho. Primeiro, muito azarado, levando muito gol no final do jogo. O pessoal já tem até a brincadeira. O jogo do Botafogo tem que acabar aos 40 minutos do segundo tempo. E depois dos 40 minutos está sendo desespero. E o Botafogo acabou perdendo aí uns 8 pontos levando gol em final de jogo. E outra coisa que, infelizmente, a gente tem que falar, não sei se foi por causa da postura do Autuori, postura do Montenegro, criticar muito a Federação do Rio de Janeiro e a CBF de um tempo para cá. Não é que esteja havendo assim, má fé, mas está um preciosismo do VAR impressionante para marcar as coisas contra o Botafogo. Então, várias decisões do VAR. Por exemplo, não é questão assim o VAR mostrou, mas o jogo do Flamengo, o cara pegou um impedimento de 5 centímetros, a ponta do dedo do pé do jogador do Botafogo para marcar. Aí marcou o VAR, a bola na mão, pegando no braço do jogador que já estava caído de costa, mas é pênalti. Mas a invasão de área na hora da cobrança do pênalti pelo jogador do Flamengo, de quase 1 metro, o VAR não vê. E aí são várias situações de bola bater na mão, o VAR, quanto é para favorecer o Botafogo, o VAR não chama. Então, quer dizer, não é justificativa, só que um detalhe da má vontade também do azar do Botafogo. Não sei se está tendo assim, um descuido, uma desatenção de final de jogo, está complicando. Mas as atuações não estão ruins, o time está se acertando. Torcer para que Paulo Autuori dê um jeito nesse time aí. Tá certo. Ô, Zé Lucas, eu te faço uma pergunta, Zé Lucas. Antes de tudo, Márcio, obrigado por ter aceitado o convite. Zé Lucas, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu te faço uma pergunta, Zé Lucas. Esse Vasco que está aí, para você é uma surpresa? Ou você já esperava... Com certeza você não esperava um Vasco assim, né? Primeiramente, dando boa noite aí, pessoal. O canal do Nilton tá incrível. Dá aquele like aí, aquela compartilhada. Boa noite, Márcio. Eu posso falar que eu não peguei uma das melhores fases do Vasco, né? Eu nasci assim em 2001. O último título que eu vi assim do Vasco de expressão foi em 2011, então era sempre aquele medo de, caraca, como que vai ser? Todo ano era aquilo de como vai ser, mesmo às vezes tendo retrospectos bons nos estaduais. O time não engatava bem no brasileiro, não começava bem assim, tanto que dos anos que jogou na Série A de 2010 para cá, mesmo com jogo a menos, vale ressaltar isso que a gente está com jogo a menos, mesmo com jogo a menos, essa é a melhor posição assim do Vasco nessas primeiras rodadas, né, do Campeonato Brasileiro. Isso. E com adversários cascudos, como São Paulo, Grêmio. Não foi assim aquela
como eu posso dizer, o próprio Botafogo também não foi aquela moleza, né? E realmente eu estava esperando, assim, o Germancano é defasagens que o Vasco tinha, o Vasco não conseguia fazer gol. Tanto que, se eu não me engano, no último brasileiro, no último brasileiro, o melhor jogador do Vasco, o goleador do Vasco na temporada foi o Pikachu, né? Que nem é atacante, na É verdade. verdade, era Então, o Pikachu, assim, é algo muito surreal de imaginar num clube que disputa a Série A de um campeonato grande e importante como o brasileiro, ter um lateral, que é a origem assim, do Pikachu, como o maior artilheiro, né? Então, realmente não estava esperando, mas assim como o Cano, o Benítez também está fazendo algo incrível na armação das jogadas, e é o ramonismo entrando em ação, né? É o ramonismo em ação. Agora, o Márcio, engraçado o seguinte, eu vi alguns jogos do Botafogo, somente contra o Flamengo. Cara, você falou uma coisa sincera, o Botafogo não está jogando mal. Não está. Eu vou falar para você aqui um negócio. Márcio, eu sou vascaíno. E esse jogo contra o Botafogo, eu sabia que o Vasco ia passar por dificuldade. Para mim foi uma grande surpresa, não escondo para você, a vitória do Vasco, lá no Engenhão. Para mim foi uma grande surpresa, porque o Botafogo tá jogando bem, o Botafogo não está mal, porque você vê o Autuori. Assim, eu faço uma pergunta para você, eu vejo o Autuori com o time, tentando armar esse time, e eu estou até vendo o Botafogo em melhores posições, cara. Assim, eu não estou vendo o Botafogo mal, que não possa reagir, possa passar a vencer, sabe, Márcio? Os botafoguenses, primeiro, ô, Nilton, vou te pedir um favor aqui de mandar um beijão para a galera daqui de Niterói, do Grupo Fogomóvel, senão eles vão me trucidar depois. Então, beijão para toda a galera do Grupo Fogomóvel. É um grupo que surgiu aqui em Niterói, só de amigos para se reunir, para ir aos jogos juntos. A gente já se tornou uma estrela da Constelação Alvinegra, que é um projeto do Botafogo de reunir torcedores no mundo inteiro. Então, tem estrelas no mundo inteiro, dos Estados Unidos, na Europa. E aí o Niterói tem a Estrela Fogomóvel, tem a Jurujuba Fogo também, que é parceira nossa aqui. Legal, então, um beijão para essa rapaziada de Niterói que está reunida. E, cara, te respondendo a sua pergunta, o problema do Botafogo, que a gente fica chateado também, é um pouquinho assim, o time está se acertando, mas nós temos um problema, acho que o Vasco também passa por essa situação dos salários que estão atrasados. O Botafogo está com um problema muito sério, que quando ele conseguiu o dinheiro está sendo embargado toda hora. Qualquer dinheiro que vai entrar para pagar os salários, eu não entendo isso que a justiça faz. Bloqueia o dinheiro por cada reclamação de um e deixa dezenas de famílias sem receber o salário. Então, eu não sei como é que é isso. O Botafogo tem um projeto, tem uma ação no Profut, que é para ele poder usar esse dinheiro para manter os salários em dias, e uma parte só para pagamento, mas não sei por que a justiça está bloqueando esse dinheiro. Vai entrar um dinheiro agora, a gente espera que com o salário em dia, jogadores consigam trabalhar com mais calma e ver o que o Autuori vai fazer. Ele está fazendo experiências, o time está se acertando. Vamos ver se a gente consegue botar o time para fluir mais tranquilamente nos jogos, né? Porque às vezes assim muda, as mudanças, às vezes o time oscila muito a produção. Por exemplo, no último jogo contra o Atlético, o Botafogo começou muito mal o jogo. Aí no segundo tempo, sim, que o Botafogo foi jogar bem. Verdade. E aí contra o Corinthians, ele já começou num ritmo muito bom, e aí caiu no segundo tempo, depois voltou a jogar bem. Então, essa oscilação que o Botafogo tem que corrigir, e a atenção durante o jogo todo. Mas os botafoguenses estão, de certa forma, um pouco tranquilos ainda, porque o time vê que o time não está jogando tão mal assim. Está precisando de resultado, depende um pouquinho mais de atitude dos jogadores, mas o time tem se postado bem. Só que os resultados não estão vindo, isso que está preocupando. Agora, assim, essa deixa que você deixou aí, Márcio, tu falou uma coisa bem simples e bem direta. O resultado não está chegando. Mas é uma preocupação. Por causa desse monte de empate, o time já está lá embaixo. Aí se perde mais duas, você perde totalmente a mão, né?
Não é não, Márcio? Você não vê isso Sem, não? não, sem dúvida, porque a preocupação é essa. A questão é, por exemplo, os 8 pontos que deixou escapar, ou por ação do VAR, ou porque levar o gol no final do jogo, foi contra o Flamengo no último minuto, foi contra o Corinthians também, são gols que vão levando no final do jogo, seriam 8 pontos. Nesse início de campeonato, se você pegar o Botafogo na tabela e somar 8 pontos, aí você vê que ele estaria no G6, pelo menos, no G4. Então, aquele negócio que você falou aí, perfeito. Por enquanto não está preocupando, mas se não passar a partir de agora, tomar atitude e começar a buscar os resultados, vai complicar lá na frente. Até porque o Botafogo tem 9 pontos, mas com 7 empates. Então, se ele tivesse 9 pontos, com 3 vitórias e 6 derrotas, seria melhor. É verdade. Porque 3 vitórias é um critério de desempate ali na frente. Então, isso complica demais. Então, às vezes, o time que está invicto, o Botafogo até perder para o Atlético, estava invicto. Até perder para o Inter, estava invicto. Mas aí, o que adianta estar invicto se você está só empatando? Às vezes é melhor, às vezes é menos pior você perder 2, 3 partidas, mas pelo menos você ganhar 2, 3 também, porque lá na frente vai fazer uma diferença importantíssima. Então, espero que o Botafogo, a partir de agora, comece a buscar os resultados. Mudando a atitude, vamos ver o que o Paulo Autuori vai fazer. Então, é verdade, com razão. Com razão. Agora, Zé Lucas, uma pergunta que eu quero te fazer. O Vasco, cara, tem um jogador que eu gosto muito. E o Vasco conseguiu, nesse campeonato agora, nesse comecinho de campeonato, o Vasco conseguiu ter uma coisa que o Vasco não tinha ultimamente. Ele conseguiu dar uma equilibrada no meio de campo. O Vasco tem um zagueiraço, um zagueiro que eu acho que o Castan, um zagueiraço, o Castan. E, cara, e tem um meio campo que deu uma equilibrada até por causa do Benítez. E o cara conseguiu recuperar esse garoto aí, que era do Botafogo, que está no Vasco. Esse que era do Corinthians, fica aí, como é que bate forte na bola pra caramba. Esqueci agora o nome dele. Como é esse garoto que bate forte na bola pra caramba, Zé Lucas? É o Felipe Bastos, não? Felipe Bastos. O cara conseguiu recuperar o Felipe Bastos, que era uma etapa difícil, meu irmão. Pelo amor de Deus. Que jogador complicado esse garoto. Mas o Vasco conseguiu recuperar ele e conseguiu equilibrar o time. Um zagueiraço com o Castan, um meio campo equilibrado e o cara que é uma fábrica de marcar gol, que é o Cano, né? Sim, sim. É impressionante o que o Ramon fez, né? Tanto o Ramon quanto o Antônio Lopes também, que está na parte da comissão técnica do Vasco, todo o preparo dos jogadores. E assim, peças que antigamente eram tidas como duvidosas, por exemplo, o próprio Fernando Miguel, que operou milagres nesse último jogo contra o Botafogo, assim, aquela bola do Babi, eu vim entrando, eu falei, caraca, o Vasco perdeu mais 2 pontos no final do jogo também. Meu Deus. E assim, eu vi aquela bola entrando no primeiro tempo também, quando ele conseguiu lá atrapalhar a jogada que seria um outro gol. Então, é uma peça importante. E realmente, assim, o Felipe Bastos, eu tenho como é que eu posso falar? Alguns pontos negativos dele, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Ele teve alguns vacilos que resultaram nos gols. Assim, se pega dentro da área, enquanto os jogadores do Fluminense estão adentrando a área para tentar fazer a jogada, ele está saindo. Só que ele deveria estar na marcação da jogada, um negócio mais... Mas o negócio é que ele faz gol, né? Mesmo ele não sendo tão porque ele bate bem na bola, né? Ele bate bem na bola. Acho que ele está com 4 gols, assim... Depois do Cano, ele que está na artilharia do Vasco. Mas realmente, assim, o Andrei também, que é uma peça, como eu falei, da recuperação de peças que antigamente tínhamos dúvidas, o Andrei também é um assim, que, mesmo com algumas falhas que ele ainda apresenta... Ele erra uns passezinhos meio chato, ele erra. Momento que não pode errar. Mas ele dá uns desarmes, assim, que ajudam muito o time também. E você falou da zaga, né? A zaga do Vasco, assim, com o Castan e o próprio Graça também, o Graça dá uma estabilidade assim maior para o Castan, porque a pior coisa é ter um zagueiro bom e o outro não ser tão bom. Então, aquele bom tem que ficar cobrindo os buracos daquele maluco que não tem uma qualidade assim. E a gente viu no jogo contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano,
que os dois não foram relacionados, como a defesa do Vasco sofreu, né? Bateu A defesa do cabeça pra Vasco caramba, impressionante. deu uma batida. Isso é um dos problemas, assim, entre aspas, que eu vejo, que é a questão, num ponto assim do Ramon, que são algumas substituições. Ele poupou bastante, se eu não me engano, foi por três jogos, só que foi um tempo muito, muito grande, entendeu? Eu achei isso até meio que desnecessário, algumas substituições que ele faz durante o jogo, mas, assim, são pontos que são só detalhes, que não influenciam muito, assim, no jogo, é mais para frente, mas que ele também vai se adequando, né? Porque não tem Que elenco, né? nem meia temporada com o time ainda. Tem que ir Agora, adequando. Isso é uma coisa que tem aqui no futebol brasileiro, que é dar tempo para o treinador, né? Agora, o Márcio, cara, você, assim, tanto o Vasco como o Botafogo, assim, eu vou fazer essa pergunta depois para você, mas uma coisa que eu vou falar para você, eu vejo o Honda ainda no nível, assim, não consegue render tanto o Honda, não consegue render o Honda, mas eu vejo o Botafogo me apresentou uma grande novidade, que esse garoto eu achei assim. Porque como a gente gosta de futebol, a gente vê um garoto desse, a gente fica meio que apaixonado pelo moleque, que é o Matheus Babi. Para mim, uma grande surpresa, Márcio. Olha, rapaz, depois a gente vai falar do Honda, né? Então eu vou falar do Babi primeiro. O Babi, cara, foi uma grande surpresa. Eu vou te falar, eu fui até de certa forma, preconceituoso. Porque quando eu vi o jogador sendo contratado, eu falei, pô, centroavante, magrelo, altão desse jeito, não vai ter mobilidade. Só se for aquele cara para botar pro gol. E no jogo contra o Macaé, ele pegou uma bola de longe, espetou, falei assim, pô, não parecia nada. Mas que surpresa agradável, a inteligência desse garoto. Ele é habilidoso, sabe jogar, sabe se colocar. Ele joga de forma... Ele é muito inteligente. Pô, então é uma surpresa. Para você ter uma ideia. Os botafoguenses estavam encantados com o Pedro Raul no início, que ele começou bem no Botafogo, fazendo gol todo jeito. Hoje em dia, acho que de cada 10 botafoguenses, você perguntar, 8, 9 preferem o Babi como titular do que o Pedro Raul. Sem dúvida. Foi uma surpresa. E a maneira como ele jogou contra o próprio Vasco, a jogada dele foi bonita, ele cabeceou, deu aquela cabeçada na trave, a bola voltou nele, ele chutou, o Fernando... Quer dizer, coisas que só acontecem em Botafogo e Vasco, pelo amor de Deus. Márcio, mas ele... Márcio, o gol que ele marcou, fez uma grande defesa. O gol que ele marcou contra o Vasco, cara, aquele gol... Cara, o primeiro gol, aquela batida, impressionante. Ele olhou, viu o goleiro com a visão encoberta, ele bateu, ele é muito inteligente. Então eu falei, e ele é habilidoso. Então mas essas coisas acontecem muito no futebol, né? Esse garoto estava no Macaé, o Botafogo viu, percebeu isso, mas ele não mostrou isso tudo, mesmo no Macaé. Você vê, mesmo assim com o Vasco, quem eu tinha ouvido falar no Cano, esse garoto, o Vasco fez uma boa contratação, esses dois garotos, o Benítez e o Cano, deram estabilidade. O Botafogo está encontrando isso também. E aí veio agora o Calu, foi também uma surpresa, que ele era um incógnita pela idade dele, parado, não sei o quê. Ele estava no Hertha Berlim até o ano passado, e realmente ele veio com um preparo físico bom, é um cara que surpreende. E aí, esse Babi é uma grata surpresa. Só espero que, como sempre acontece com o futebol brasileiro, não tem o poderio econômico para segurar esses jogadores, quanto tempo ele vai ficar. Mas foi uma grande surpresa esse garoto. Se ele continuar jogando assim mais umas 10 partidas aí, daqui a pouquinho ele está indo embora. Tá, porque é o empresário, né? O Márcio, o empresário coloca e o empresário tira. É impressionante. Ele bota aqui, valoriza o jogador e vem, no mesmo momento, vem e tira. Mas aí a diretoria tem que saber negociar isso também, porque o clube é uma grande vitrine. Qualquer um quer ver o seu jogador jogando no Vasco, no Botafogo, no Fluminense. Agora não pode ser também a política que a gente diz, política do Pires na mão. Não, põe aqui e tira a hora que quiser. Não, põe aqui, vai valorizar, mas na hora que sair nós temos que dar ok, claro. O percentual tem que vir para o clube, a preferência de compra do jogador, nós não tem como dizer não. Por exemplo, uma proposta do Babi aí, 30 milhões de euros, como é que você vai segurar o garoto? Não vai segurar. Mas quanto disso vai ficar para o clube? Porque também quem seria o Babi se não fosse estar jogando no Botafogo? Estava no Macaé, estava no América e ninguém sabia dele até agora. E botou a camisa do Botafogo, tá aí. É a mesma coisa com o Vasco, com o Fluminense. Você pega um garoto de um time pequeno, coloca no Vasco, no Fluminense, no Botafogo,
vai dar visão. Não vou falar o nome daquele outro, não, tá? E aí você sabe que dá visão. Aí sim. Agora, eu vou falar uma pergunta. Zé Lucas, o que eu falei aqui pro Márcio, eu falo com você. Cara, esse garoto Iago... Esse que marcou o gol. Catatal. Iago Catatal. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu vi ele jogando contra o Santos, eu não conhecia esse garoto. Eu não conhecia. Eu vi ele jogando contra o Santos, jogou muito bem. Eu vou falar, hein? Esse moleque, daqui uns tempos, vai ser titular do Vasco. Porque esse moleque joga bem, cara. Sim, sim. Ele joga bem, ele vai dar trabalho, hein? Sim, é o que o Márcio falou, assim, o Catatal, ele pede para não ser... O Vasco pede para chamar ele de Catatal, mas tem Pikachu, pode ter o Catatal também, né? Mas o Igor Catatal, ele foi um bom achado do Vasco, né? Porque ele era do Madureira, 25 anos já é uma idade onde o cara já está se firmando num clube grande, e o Vasco conseguiu esse achado bom, assim, a questão de olhar também para a base do próprio time e para os times do Carioca, assim, que vão bem, né? Porque o Madureira jogou bem esse último Carioca, tanto que o Catatal ficou com a gente. E assim como ele, também tiveram alguns nomes novos do Vasco, o Vinícius e o que é bom jogador. O Vinícius faz ali um excelente papel ali no lado do campo. Pelo lado direito do Vasco, é verdade. E é o sangue novo, né? Só que o problema, assim como o Márcio falou sobre o Botafogo, é o dinheiro para manter. Porque vão colocar à venda daqui a pouco, assim como fizeram com o... Tomara que não façam como fizeram com o Coutinho, né? Que venderam o Coutinho a preço de banana lá para fora, porque eles vendem um novo para tentar para tentar pagar dívida com o velho, só que o velho não vai trazer nenhum fruto bom para o clube, e o novo traria, né? E além do Vinícius aí que eu citei, a gente tem uma questão com o Benítez, porque, se não me engano, o contrato dele com o Vasco de empréstimo, que ele ainda é do Independente. Ele é do Independente, É até dezembro. Só que é engraçado porque ele saiu do Independente porque muitos clubes da Argentina também quebraram, né? Assim como aconteceu aqui no Brasil, para o futebol, muitos clubes quebraram, inclusive o Independente, tremendo clube argentino. E ele saiu de lá como um cara assim, para baixo. Ele estava negativado com a torcida e tal, e veio para cá e fez todo esse alarde que ele está fazendo no Vasco. Joga bem ele. E tomara que o Vasco consiga ficar, né, com ele também, não fique, não devolva lá para... Eu acho que o Botafogo vai pegar ele e vai trocar pelo Honda. Eu acho. Ei, Márcio, você me diz, Márcio. Não. Esse negócio de Japão para ir. Que pelo garoto ser novo é vantagem, lógico, sem dúvida. Não, mas aí... acho que aquilo que o Zé Lucas falou é uma coisa realmente... o problema que o Vasco está sofrendo, a gente passa também, que é a dificuldade de manter as estrelas que vão surgindo no clube pelas dívidas que se acumularam. Então, enquanto o Botafogo não acertar, vamos ver se esse projeto SA, que a gente não sabe como está acontecendo, se der certo, que vai desvincular o futebol novo do que vem passado, aí tudo que é falado aí, que o Botafogo quer dar calote com isso, tem nada disso. A SA ela vai negociar essa dívida e pagar e não vai deixar acumular mais. A jogada é você, a partir de agora, zerar as contas do clube e ir pagando a dívida que ficou aos poucos. Essa que é a ideia da SA. Se der certo, quem sabe não sirva de exemplo também para os outros clubes que estão com dívida também para solucionar, porque senão vai continuar a gente perdendo as joias que vão surgindo, porque o trabalho de peneirar quem faz são os clubes. O Botafogo vai peneirar os jogadores no campeonato estadual, procurando nos clubes pequenos, que é o que tem que ser feito, porque senão você não tem condições de comprar o jogador depois que ele já se revelou, já não é mais uma promessa, fica muito caro. Você vê o Palmeiras veio aqui buscar um jogador da Taça de Favelas do Rio de Janeiro e levou. E o cara treinava no Botafogo e o Botafogo não teve dinheiro para bancar ele para ir para os treinos, ele acabou indo para o Palmeiras. E agora o moleque é um sucesso lá no Palmeiras. Então o Botafogo, como o José Lucas falou aí, que o Vasco buscou no Madureira esse garoto,
que ele não quer ser chamado de Catatal, o Botafogo também buscou no Madureira o Rodrigo Lindoso, o próprio Thiago Galhardo veio de clube pequeno também, e aí foi depois para o Vasco. Então, a gente não adianta. É lógico que a gente queria comprar um jogador consagrado, mas não tem condições. A não ser como o Botafogo está fazendo agora, trazendo jogadores consagrados, mas já com uma certa idade, que é mais para fazer o marketing mesmo, e trazer um ganho técnico, mas não tem aquele vigor físico do garoto novo. Então, a ideia do Botafogo é fazer essa mescla que está dando muito certo. Você, como o Vasco também pega de vez em quando, teve o Nenê, que agora também está no Fluminense, mas também não adianta. Você encher de jogadores com mais idade, sozinhos não vão conseguir dar aquele ritmo de jogo. Então, acho que a mescla de jogadores experientes para orientar os garotos mais novos, como o Botafogo fez na época do Seedorf também, que o Seedorf orientava a garotada, isso é legal de fazer. Mas aí, completando a resposta, se você não tiver uma saúde financeira, pelo menos no clube, você não consegue manter os jogadores, pelo menos por um pouco mais de tempo. Porque antigamente você conseguia manter o jogador até 23, 24 anos, aí você perdia. Hoje em dia não, o moleque apareceu com 17 anos, vira promessa, já vai embora. Vai embora, então, isso é verdade, tá com razão. Então a gente fica muito complicado para os... Agora, assim, eu vou fazer essa última pergunta para vocês. Cara, eu vejo uma certa dificuldade no Vasco, no Flamengo, ou no Vasco, no Botafogo, no próprio Fluminense, eu vejo essa dificuldade, porque a outra parte é muito rica, não tem como se falar. O Flamengo não tem como se falar, é um time rico. Aí você vê o seguinte... Ficou rico agora, né? Ficou rico agora, não sei. Ali é tanta coisa que a gente não entende. De uma hora para outra, até pega as notícias até 3 anos atrás, não tinha dinheiro nenhum, de repente apareceu esse dinheiro todo. Sabe-se de onde? Pagaram todas as dívidas, meu Deus. Fica quieto. Olha só. Um dia descobre. Olha aqui. Eu vejo grande dificuldade, principalmente no Vasco, no Botafogo, não ter um elenco forte, um banco forte. Entendeu? Você olha, você não tem um banco à altura assim, que eu vou tirar o Márcio, vou botar o Zé Lucas e vou manter o mesmo nível, ou até melhor, porque o Zé Lucas vai estar com muito cara. Você não tem isso no Vasco e você não tem isso no Botafogo. Claro, evidente, até pela parte financeira, né? Quem fala primeiro, eu ou Zé Lucas? Sim. Posso falar? Posso pegar essa, posso matar essa. Vai lá, Zé. Vai lá, Zé, depois eu completo. Valeu. Então, mas é isso mesmo aí que o Newton falou. A gente pôde ver da questão do Vasco, né? Porque o Benítez foi poupado, tiveram alguns casos de Covid, e o Vasco foi parecendo que estava com o time B para jogar contra o Atlético Goianiense, né? E deu aquele resultado, como o Márcio diz, meio duvidoso. Foi aquele último lance lá, que a bola primeiro bate na mão do zagueiro, para depois bater na mão do Cano. Deveria ser pênalti, mas o juiz, pelas decisões lá dele, colocou como falta de ataque. Então foi aquele resultado. Mas não foi um jogo bem jogado pelo Vasco, não foi um jogo bem jogado, tomou pressão e realmente, como você falou, tem uma diferença muito grande entre o banco e o time principal. Mas com o tempo também, né, vai dando espaço para os jogadores do banco, porque, querendo ou não, a gente só pega experiência jogando, né? Não tem como pegar experiência sentando, vendo o jogo e treinando. Tem que jogar, tem que colocar os garotos, os moleques do banco, essas peças, assim, tipo o Ribamar, que ele sempre coloca. É questionável, mas é um jogador assim que tá ali, marca uma presença e tem que colocar para jogar esse pessoal. E com relação ao negócio financeiro, essa alavancada que o Vasco deu no final do ano passado com relação aos sócios torcedores, assim, veio a calhar em hora ótima. Não foi nem hora boa, foi em hora ótima, porque deu para dar uma segurada nas finanças do clube, né? E agora com esse CT, vamos ver como que vai ficar a parte financeira também. Entrando nessa resposta aí, cara, é uma coisa que a gente sabe que é fundamental para uma equipe que quer disputar um campeonato, ainda mais um campeonato longo e desgastante como é o brasileiro. Se você não tiver um elenco equilibrado, você vai ter consequências lá na frente. Aí o que acontece? Esses clubes que estão muito endividados tentam montar um bom time titular e às vezes não se preocupa tanto com a parte dos reservas. O próprio Botafogo começou a liberar jogador agora
que mal ou bem seriam boas reservas, mas precisavam o quê? Aliviar a folha de pagamento. E aí acaba você ficando sem elenco. E no Campeonato Brasileiro, que você sabe que tem vários jogos que vão ter 2, 3, 4 jogadores suspensos, você vai ter que entrar com um time alternativo ou bem modificado. Se você não tiver um elenco com reservas que componham bem esse grupo, você vai acabar tendo uma perda técnica e um comprometimento no campeonato. Vou citar um exemplo bem claro aí que você vai lembrar. O Nilton, talvez o Zé não, porque Zé é um garoto mais novo, mas em 2007 o Botafogo tinha, na minha opinião, o melhor time do campeonato, indiscutivelmente. Os 11 titulares estavam bem alinhados, bem treinados. Era o Cuca, era aquele time do Dodô, do Zé Roberto. Mas o que acontecia? Mesmo. O Botafogo não tinha o que naquela época? Não tinha banco. Então o Botafogo começou encantando o campeonato, disparou na liderança, abriu 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado no início do campeonato. Mas quando chegou lá para a 15ª rodada, começou a ter muito jogador suspenso. E aí o que acontece? Os reservas não estavam à altura do time titular. E aí o time acabou caindo e não teve um bom desempenho na reta final do Brasileiro, exatamente por isso que nós estamos falando aqui, por não ter um elenco completo. E aí isso ajudou a quem? Ajudou o Palmeiras quando foi campeão ano retrasado, ajudou o Flamengo a ser campeão ano passado, porque o elenco Então, às vezes, é melhor você não ter um bom time de primeiro, um bom primeiro time, tão bom, mas ter um elenco mais equilibrado, um pouquinho menos técnico, mas com um banco mais qualificado. Às vezes é melhor do que ter um timaço sem reserva. Foi o que o Botafogo sofreu em 2007. E pegando esse gancho, né, com essa situação dessa doença, cada rodada é uma surpresa nova. Ainda tem mais isso. Pô, olha o Flamengo aí, o que está sofrendo? O time lá da Gávea, o que está sofrendo? O goleiro da Gávea tomou expulsão, aí o outro pegou Covid, logo depois pegou Covid, ou seja, está com o terceiro goleiro. Então, é uma situação que a gente tem que estar... se antes já era uma complicação essa questão do banco, agora com o Covid, né, é uma coisa que está inerente aí, a qualquer momento pode perder um atleta antes do jogo. Mais uma situação que agrava esse problema, sem dúvida. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês assim, Márcio e Zé Lucas. Cara, eu vim para essa resenha, eu convidei o Márcio, cara, aos 47 minutos. E o Márcio, com toda a boa vontade... Na hora que o Botafogo leva gol. É isso mesmo. E o Márcio, cara, com toda a boa vontade, está aqui com a gente uma resenha maravilhosa. Márcio, obrigado, cara, por você ter participado. Foi um prazer, Nilton. Foi um prazer. Pô, vascaíno, mas com o nome de ídolo botafoguense. Tá tudo certo. Você não sabe da maior. Você não sabe da maior. Meu pai era vascaíno e botou meu nome de jogador do Botafogo para tu ver como ele gostava de futebol. Meu pai era vascaíno e botou no... E eu vou te falar uma coisa para você. Se eu não fosse vascaíno, eu tinha muita vontade de ser botafoguense. Isso eu não escondo para ninguém. Eu tinha muita vontade, porque eu gosto muito do Botafogo. Porque quando o Botafogo foi campeão com o Espinosa, eu, como fotógrafo, eu cobria todos os tempos lá em Marechal Hermes. Então, fiquei apaixonado pelo Botafogo. Tenho muita paixão pelo Botafogo. Acaba se envolvendo. Uma coisa que o Zé Lucas não pegou, nós pegamos, é que como os clubes eram unidos, né? Para você ter uma ideia, as torcidas na década de 70, 80, a torcida do Vasco entrava pelo lado do Botafogo e do Botafogo entrava pelo lado das torcidas do Vasco. As torcidas organizadas. Não tinha confronto, era uma coisa muito bacana. E também, Zé Lucas, obrigado. É o garoto, né? O Zé Lucas é o menino da resenha. Zé Lucas, obrigado, Zé Lucas. Obrigado por ter participado, obrigado por ter aceitado o convite. E, com certeza, o nível legal de vocês realmente me faz feliz, porque todo dia que eu faço a resenha, eu sempre escuto pessoas diferentes, mas vocês deram um show. Obrigado aí vocês, obrigado. E peço a todos que se possam inscrever no canal, deixar aqui o seu contato, dar seu joinha, que vamos entrar em contato e estar aqui com o Márcio e o Zé Lucas conversando com vocês. Um abraço. Valeu. Obrigado pela atenção. Abraço, galera. Um abraço aí, Zé Lucas. Foi um prazer. Valeu, Nilton Santos. Obrigado pelo convite. Um bom jogo pra gente hoje, né? Vamos ver. Hoje à noite a gente se vê. Um bom jogo. É isso aí. Obrigado aí pela oportunidade, troca de experiência. É sempre bom ouvir essas histórias assim, década de 70, década de 80, que a gente vê agora um futebol muito diferente, né? Mas eu já fui no Vasco Botafogo,
Tava lá naquele fatídico jogo do gol do Carlos em 2018, na final do Carioca. Tava cantando pelo Maracanã, que o Vasco era Cara, campeão. empataram apagar das luzes. Caraca, no último lance do jogo, tá falando aí que o Botafogo sofre gol no último lance. Aquele ano foi incrível mesmo. Ali... São coisas que acontecem em Botafogo e Vasco, são muito legal, muito legal. Sim. É a magia do futebol, Ó, um abraço para vocês. Obrigado. Valeu, aí. meu querido. Obrigado aí, fica com Deus. Um abraço. Tchauzão. Valeu, rapaziada. Abraço. Valeu, um abraço aí.